seus mal diagramados, o brasileiro é aterrorizado pelo espectro do próprio brasileiro. Nas conversas cotidianas sobre a situação do país é comum o arremate. Brasileiro é assim mesmo. É uma longa tradição nacional buscar a raiz dos nossos fracassos no caráter do povo brasileiro. Do 7-1 até os grandes escândalos de corrupção, passando pelo conteúdo erótico das letras de funk, haveria na essência da alma brasileira um pecado original que explicaria o nosso atraso. São pelo menos mais de 100 anos nos questionando isso, e normalmente essa pergunta surgia quando nos comparávamos aos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos deram certo e o Brasil cada vez mais fica para trás? Como o Brasil, a colônia mais rica das Américas e que serviu de guarda para sua metrópole em fuga, se deixou ultrapassar pelas minguadas 13 colônias protestantes do norte. Vários pensadores do início do século XX colocaram a culpa de nossos fracassos no povo. O crítico Silvio Romero achava que a mistura das três raças, juntamente com o clima tropical, tornou o brasileiro em um indivíduo sem iniciativa e apático. Já o antropólogo e médico Nina Rodrigues afirmava que a presença de descendentes africanos e indígenas em nosso povo seria a causa de nossa inferioridade. Já Oliveira Viana defendia o branqueamento da sociedade brasileira, pois o sangue ariano de portugueses havia sido contaminado pelos negros e indígenas, produzindo a mestiçagem, a causa de todo o nosso atraso. Para ele, o mestiço brasileiro só está bem quando está sob um chefe, a quem obedece com uma passividade de autômato perfeito. Para ele, os brasileiros não ombreiam suíços e alemães por uma questão de uma falha de caráter inata. O escritor Graça Aranha defendia que o brasileiro possuía uma imaginação infantil que nos proíbe a entrada no patrimônio coletivo da humanidade. Afinal de contas, segundo Aranha, não temos monumentos literários como têm todos os povos, porque somos um caos, uma matéria cósmica informe. Eu poderia citar vários outros autores dos últimos 100 anos que seguem essa mesma ideologia, mas nosso azar é que esse ódio do brasileiro contra si mesmo, além de ter permanecido no senso comum nacional, conseguiu virar uma forte ideologia política. No caso, esse azar tem nome e sobrenome: Olavo de Carvalho. Olavo conseguiu aliar manias intelectuais nascidas na extrema-direita caipira norte-americana ao catolicismo reacionário anterior aos anos 60. Em poucos anos, os problemas e as frustrações que acabaram por eclodir nas ruas com os protestos de 2013 foram sistematizados e explicados a partir de doses e mais doses de olavismos liberados a conta-gota via internet para a população. De lá para cá, de pedreiro até senador começaram a falar em comunismo e globalismo. Um sinal disso foi a votação pelo impeachment de Dilma Rousseff. Boa parte das justificativas dos deputados já adotavam o vocabulário olavista. O que Olavo fez foi atualizar a mitologia do ódio do brasileiro ao Brasil. O lero-lero histórico criado por Olavo em seus livros é, em linhas gerais, o seguinte: nosso fracasso como civilização se explica pela degeneração do caráter brasileiro por culpa da esquerda. A única maneira de curar essa doença social esquerdista seria o cultivo de uma nova geração de pensadores vacinados com a tal da alta cultura. E claro, mediante a assinatura do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Porque, no final, toda ideologia de direita se resume a: cadê meu Pix? 2 exemplos. Em uma mensagem de Ano Novo em 1999, Olavo afirma que em 500 anos de existência, a cultura deste país não deu ao mundo um único registro de experiência cognitiva originária. Nossa contribuição ao conhecimento no sentido espiritual é rigorosamente nula. Um ano depois, ele se questionava por que nossas crianças estão entre as mais inteligentes do mundo e nossos universitários entre os mais burros. A culpa
O Brasil seria dominado por uma facção que domina o governo e que também controla o sistema de ensino, as universidades e instituições de cultura, o meio editorial e artístico e a quase totalidade dos órgãos de mídia. Olavo explica o nosso fracasso como povo em função de quem? Do PT. Em resumo, é isso. Esse é o grande pensador da direita. Por isso, para eles é natural desejar a destruição da economia nacional. Já que faz 20 anos que o comunismo não destruiu de verdade o Brasil, por que não eles mesmos destruírem o Brasil para depois falarem, não disse? O PT destruiu o Brasil. A esperança de um porta-aviões no Lago Paranoá sempre esteve no coração do bolsonarismo. Quem lembra ainda em 2020 Bolsonaro falando: "O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo", disse Bolsonaro em um jantar lá em Miami e completou: "Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa para depois começar a refazer". E essa pulsão de morte nacional vem junto com o desejo quase sexual de submissão do Jair pelo Trump. O imbrochável se declarou amorosamente pelo menos 2 vezes para Trump. Em 2019, soltou um I love you e dias atrás se declarou de novo, agora na boa. Qual o sentido dessa submissão tão caricatural e, digamos, ambígua? Ele é imprevisível. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. Eu nunca neguei isso desde meu tempo de garoto. O Trump sempre soube disso. Fora as taras individuais do Jair, é certo que o bolsonarismo conseguiu arregimentar uma série de tendências internas entreguistas. Uma delas está no mundo evangélico. Eu sei. Muitos vão pensar: "Ih, mano, lá vem o Helder de novo com a cristofobia dele", mas dessa vez eu nem vou bancar isso sozinho para vocês não acharem que é implicância minha. Vou apelar para o livro O Partido de Fé Capitalista, Imperialismo Religioso e Dominação de Classes no Brasil, do historiador Rodrigo de Sá Neto. O livro analisa a crescente aliança entre o capitalismo e a religião, especialmente no contexto das igrejas neopentecostais no Brasil. O autor argumenta que essas igrejas se associaram aos interesses políticos e empresariais nacionais e internacionais, criando um sistema onde a fé religiosa justifica a exploração econômica, com a riqueza sendo apresentada como um sinal de bênção divina. Essa relação entre fé e mercado não só favorece o individualismo e a prosperidade material, mas também marginaliza questões sociais cruciais, como a pobreza e a desigualdade. Além disso, o autor destaca a influência dos Estados Unidos nesse processo, onde as igrejas brasileiras, especialmente as neopentecostais, têm se espelhado em modelos norte-americanos de mercado religioso, como o caso de grandes líderes como Joel Osteen e Kenneth Copeland. Essa ideologia, importada dos Estados Unidos, tem sido crucial para o fortalecimento dessa aliança entre capitalismo e fé no Brasil, onde as igrejas não apenas promovem uma visão de fé voltada para o lucro, mas também se alinham com interesses neoliberais globais. Olha só, não é à toa que para muitos não se fala mais em igreja ou congregação, e sim em church ou em we are reino. Esse fenômeno reforça a dominação de uma elite política e econômica, muitas vezes apoiada por políticas externas dos Estados Unidos, que buscam influenciar as dinâmicas religiosas e políticas internas do Brasil para manter a ordem neoliberal e o controle social e racial. É um processo que começou no fim dos anos 70, galera. O reavivamento evangélico no Brasil não é só uma questão de fé, e sim de geopolítica. A isso tudo se alia o nosso racismo secular. Esse estranho movimento de galegas brasileiras cheias de orgulho germânico não é só um detalhe folclórico da direita atual. Zanata e sua tiara de flores, a loira catarinense orgulhosa de suas raízes germânicas, sempre vem com o ódio ao Brasil que não deu certo. Pensem comigo, como esse pessoal não consegue se separar do resto do país, qual opção que restou?
a mesma que Bolsonaro defende, destruir tudo para refazer o Brasil nos moldes deles. Ah, sim, isso sem esquecer o evento canônico de cada eleição presidencial. Um paulista qualquer vai na internet chorar as pitangas que o Nordeste está destruindo o país. O vitimismo da locomotiva do Brasil é tão grande que eles elegeram um carioca para governador e outro para deputado só para provar o tanto que eles odeiam não só o Brasil como a si mesmo, sendo que o deputado é exatamente aquele que está agora nos Estados Unidos tramando um colapso econômico nacional que vai afetar o interior do estado. Tudo isso é essencial para o fascismo. Já é consagrada na historiografia que no final da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, diante da derrota iminente, expressou o desejo de destruir completamente a Alemanha como uma forma de punição para o povo alemão, a quem ele responsabilizava pelo fracasso do Terceiro Reich. Em seus últimos dias no bunker, Hitler chegou a ordenar a aniquilação da infraestrutura do país, acreditando que, se a Alemanha não pudesse triunfar, deveria ser destruída para expiar sua falha. Isso não lembra o atual discurso de tudo ou nada do Eduardo Bolsonaro? Não haverá recuo. Podem prender o meu pai. Não haverá recuo. Podem tentar me prender via Interpol. Não haverá recuo. Podem fazer o que for. Não haverá recuo. Eu estou garantindo para vocês. Não se negocia com um psicopata, com um tirano sedento por sangue. Eu estou preocupado, meus amigos, se vocês que estão aí no Brasil e vocês não conseguem sair daí, que é a maioria da população brasileira, se vocês vão daqui a alguns anos tá buscando cachorro na rua para comer igual na Venezuela. É hora do tudo ou nada. Ou é 100% vitória ou 100% derrota. Victor Klemperer, no livro LTD, a linguagem do Terceiro Reich, narra como vários seguidores do Führer, mesmo após a derrota, acreditavam que Hitler foi apenas uma vítima de traidores. Ele afirma que foi o nazismo que transformou abertamente o fanatismo em virtude. E o fanatismo político não funciona no registro da lógica ou da evidência, e sim da crença pura e simples. E nesse caso, fatos são apenas adereços para justificar o que se quer acreditar. Por isso, não pensem que os bolsonaristas vão recuar. Talvez apenas aqueles que trabalhem de verdade. Mas políticos teatrais como Nicolas não podem recuar sem perder dinheiro e a própria carreira política. E mesmo pessoas ditas normais, que ainda se dizem bolsonaristas, é que não vão recuar mesmo. Se chegou até agora seguindo o mito, já era, meu amigo. Mesmo que eles realizem seu sonho de comer picanha de Rottweiler com costelinha de Golden Retriever, a culpa ainda será do Lula. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nosso modelo de camiseta no site da Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que o único problema do Brasil é o brasileiro, só temos uma coisa para te dizer: não passará.